Na aula de hoje, nós estamos encerrando a parte teórica do nosso minicurso de Física Moderna. Faltou da aula passada a gente falar sobre a energia do elétron no átomo de Bohr, falar sobre as incongruências do átomo de Bohr e passar rápido pelo novo modelo atômico que surge com a mecânica quântica, e que é o modelo correto, mas nós não vamos entrar em detalhes. Primeiro, vamos então calcular essa energia total do elétron orbitando esse núcleo positivo e feito de um próton. A energia total, qualquer parte da física, é energia cinética mais energia potencial. K, energia cinética, U, energia potencial. A energia cinética, como a gente não está em contextos relativísticos, vai ser 1/2 de mv². Da aula passada, a gente calculou V como a raiz quadrada de Ke² dividido por mr. E a energia potencial é a constante, K, vezes a carga do próton, que é a mesma do elétron em módulo, E, vezes a carga do elétron, que é menos E, dividido pela distância entre os dois, que é R. Então, se eu substituir essa fórmula de V aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter K igual a 1/2 de M, que multiplica isso ao quadrado, Ke² sobre mr. M corta com M, isso é 1/2 de M, isso é 1/2, perdão, de Ke² sobre R. E a energia potencial vai ser menos Ke² sobre R. Portanto, ao somar essas duas, 1/2 de Ke² sobre R menos Ke² sobre R, nós temos que a energia total vai ser menos 1/2 de Ke² sobre R. Portanto, nós achamos aí a energia total desse elétron. Porém, olha que interessante, a gente calculou na aula passada que o raio que o elétron executa a órbita em torno do núcleo, ou do próton, ele é discreto, quantizado. E ele respeita a seguinte relação, né? R vai ser igual a A0 vezes N². Esse A0 é o raio para N igual a 1, que é o raio do átomo de hidrogênio, porque só tem um elétron, ou seja, uma órbita. E a gente achou que A0 era 0,53 vezes 10 a menos 10 metros. Então, substituindo essa relação aqui, nós vamos achar que a energia total vai ser igual a menos 1/2 de Ke² sobre A0 vezes 1 sobre N². Só separei esse A0 N² está multiplicando como raio aqui. Só separei em duas parcelas. Por que eu fiz isso? Porque esse valor aqui é uma constante. E se a gente calcular o valor dessa constante, 1/2 de Ke² sobre A0, substituindo esses valores e usando a unidade de medida elétron-volt para energia, já que N é um número e não tem unidade, então isso aqui necessariamente precisa ter unidade de energia, usando elétron-volt, a gente acha que isso vale 13,6 elétron-volts. Por consequência, a energia total desse elétron vai ser igual a menos 13,6 sobre N² elétron-volts. O que nós concluímos disso? Que a energia em determinado número quântico, ou seja, em determinado estado, ela é fixa. Então, por exemplo, no caso do átomo de hidrogênio, a energia do elétron que está ali, átomo de hidrogênio em N igual a 1, já que só tem um elétron, ou seja, uma órbita, N igual a 1. Então, a energia desse elétron vai ser de menos 13,6 elétron-volts. A energia total dele é de menos 13,6 elétron-volts. Portanto, essa energia é fixa para estados estacionários, ou seja, move em estados estacionários de energia fixa para cada estado. Tudo bem? Então, essa energia, além dela ser fixa, a gente acaba de ver que a energia é quantizada. Além de ser fixa, ela é quantizada. Que era o que a gente estava esperando, né? Já que o momento angular é quantizado,
a órbita é quantizada, a energia teria que ser quantizada também. Vamos fazer uma análise que a gente chama de... Bom, antes de qualquer coisa, né, eu sempre estou falando de n igual a 1, n igual a 1, n igual a 1. Quando n igual a 1 é o que a gente chama de estado fundamental, tudo bem? Desse elétron. Que seria como esse n ele é igual a 1, 2, 3. O menor nível de energia é para n igual a 1. Então, o estado fundamental do elétron é quando o número quântico dele é 1. O estado fundamental de energia é para n igual a 1. Uma análise que a gente pode fazer a partir disso é o seguinte. Lembra que eu tinha falado com vocês? Quando o átomo é aquecido, ele emite luz. Esse elétron pula para uma órbita de maior energia. Quando ele volta para a sua órbita original, porque ele sempre busca a estabilidade, esse átomo ele emite um fóton. Então vamos fazer a seguinte consideração. Se ele foi para n igual a 2, então eu estou falando o seguinte. Nós temos aqui o nosso átomo. Isso aqui para n igual a 1. Ele é aquecido e vem para a órbita n igual a 2. Quando ele chega nessa órbita de n igual a 2, ele vai voltar depois para o seu estado original e nessa volta ele vai emitir uma onda eletromagnética, ou seja, um fóton de energia igual a HF. Então, vamos fazer essa diferença de energia. O que eu vou ter que calcular aqui? Essa energia desse fóton, HF, vai ser a energia do estado 2 menos a energia do estado 1. Como a energia é igual a menos 13,6 sobre n quadrado, para n igual a 1, essa energia vai ser de menos 13,6 eletronvolts. Ou seja, um estado de menor energia, já que esse número é negativo. Quando n é igual a 2, esse valor é de menos 3,4 eletronvolts. Então, o que eu estou falando aqui é o seguinte. Menos 3,4 menos 13,6, isso tem que ser igual a HF. Portanto, a frequência que esse fóton emite, né, menos com menos aqui dá mais, 13,6 menos 3,4 vai dar 10,2, ou seja, vai ser 10,2 sobre Hz. Essa é a frequência da onda desse fóton emitido, tudo bem? E perceba que só vai ter determinadas frequências, só vão ter determinados comprimentos de onda. Uma coisa que a gente pode analisar interessante são os diagramas de energia, que são os diagramas de energia. A gente vai fazer algo análogo que a gente acabou de fazer aqui. A gente vai fazer níveis de energia. Então, a gente vai ter o primeiro nível de energia, que é para n igual a 1, ou seja, de menos 13,6 eletronvolts. Daí a gente vai ter o nível de energia para n igual a 2, que vai ser de menos 3,4 eletronvolts, para n igual a 3, que vai ser de menos 1,51 eletronvolts. Perceba que quando eu estou aumentando o meu número quântico, ou seja, distanciando esse elétron do núcleo, do próton, essa diferença entre dois níveis consecutivos, entre n e n-1, ela vai encurtando, certo? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que quando n tender para infinito, quando n for um número muito, muito, muito grande, ou seja, esse elétron está praticamente, assim, totalmente isolado do átomo, essa energia aqui, ela vai ser contínua. Ela vai ser contínua. E, por consequência,
que eu estou querendo dizer, então, né? Quando eu aumento muito o número quântico, essa energia se torna contínua. Significa que a energia do elétron ela é quantizada, ela é discreta, só assume múltiplos inteiros de um determinado valor, quando esse elétron está ligado, está no átomo. Mas quando esse elétron está livre, quando a distância dele até o núcleo é muito grande, que não tem atração, já que a força elétrica, né? A força elétrica é K, Q1, Q2 sobre R ao quadrado. Se eu aumentar muito esse R, esse cara aqui vai para zero. Ou seja, não tem nenhuma atração entre núcleo e elétron. Então, quando esse elétron é livre, ele tem energia contínua. A sua energia vai ser discreta, quantizada, quando ele estiver conectado, vamos dizer assim, ligado ao átomo, ao núcleo. Raio de Bohr, a gente tinha calculado. A energia dos elétrons nos átomos é quantizada, podendo assumir apenas certos valores. Representamos isso através do diagrama de energia. Portanto, o elétron não pode assumir qualquer valor, não pode assumir valores entre menos 13,6 e menos 3,4. Ou ele assume menos 13,6, e se ele é aquecido, ou ele continua em menos 13,6, ou ele tem energia suficiente para pular para menos 3,4. É impossível ele vir para menos 4, para menos 10. É impossível isso acontecer. O elétron só vai poder ter esses valores de energia quando estiver orbitando o núcleo. Isso, acabamos de chegar na fórmula da energia do elétron. A energia do elétron livre ela é contínua. O elétron possui energia quantizada quando ligado ao átomo, como a gente havia discutido. Vamos falar um pouquinho sobre o princípio da correspondência, rapidão. Basicamente fala que nos limites da física quântica, ou seja, quando esse N ele aumenta muito, a teoria volta para a física clássica. Lembra que a gente tinha comentado que para o eletromagnetismo, né, a energia ela era contínua? Ou seja, eu estou falando o seguinte, para elétrons livres, realmente a energia ela é contínua, mas quando ela está com um número quântico muito pequeno, ou seja, quando está ali orbitando, ligado a um átomo, essa energia vai ser discreta. O modelo de Bohr, ele descreve com uma precisão absurda. Isso foi um grande passo para a física, para a ciência. Descreveu completamente o átomo de hidrogênio. O problema é que ele possui várias falhas. Ele não consegue descrever outros átomos e, portanto, é um modelo incompleto. Mas foi um passo enorme, importantíssimo. Essa é válida para átomos que possuem um elétron, ou seja, átomos alcalinos ou átomos ionizados, que tenham somente um elétron. Não explica a ligação entre átomos, ou seja, a existência de moléculas não é explicada através do modelo de Bohr, uma falha grave. Não explica a intensidade de radiação das linhas espectrais, ou seja, a quantidade de linhas por metro quadrado. E, enfim, essas são as três principais falhas do modelo de Bohr, que são falhas importantes. Tudo bem? Daí, os anos se passaram e surge Schrödinger, dá o primeiro passo para descrever o movimento do elétron. E assim, por consequência, surge a mecânica quântica. A mecânica não é o estudo do movimento? Então, a mecânica quântica vai ser o estudo do movimento das partículas microscópicas. E vai surgir um novo modelo atômico. Então, o Schrödinger, ele descreve o movimento do elétron em baixas velocidades, ou seja, em regimes não relativísticos, como a gente viu em um dos primeiros capítulos, ali no capítulo 3, se eu não me engano, no módulo 3 do nosso minicurso. Daí, um outro nome importantíssimo, o Born, ele vai interpretar os resultados dessa descrição do movimento do elétron e ele vai perceber, junto com Heisenberg, que a mecânica quântica ela é probabilística. A posição de uma partícula com velocidade constante e retilínea, né? Um MRU. S de t seria igual a S0 mais VT, certo? Por um determinado instante de t, para t igual a 0, por exemplo, eu tenho certeza que minha partícula está em S0. Porém, isso a gente chama de determinismo.
determinismo. Porém, a mecânica quântica vai falar o seguinte: não, essa partícula em t igual a zero, ela não está com certeza em S0. Ela tem 40% de chance de estar em S0 e 60% de chance de estar em S1, por exemplo, em outra posição. Então, revela esse caráter probabilístico da mecânica quântica e que foi uma estranheza tão grande para a época que nem o próprio Schrödinger acreditava nesse resultado, né? Então, que ele fez aquele famoso experimento mental do gato de Schrödinger, que na verdade é para ridicularizar, na verdade, não ridicularizar, mas mostrar o absurdo que era essa teoria probabilística da mecânica quântica e que na verdade estava correta. Heisenberg deixa isso mais claro ainda com seu princípio da incerteza, o qual fala o seguinte, que se eu pegar a quantidade de movimento do elétron, a incerteza disso, né? A incerteza da quantidade de movimento, vezes a incerteza da posição, tem que ser maior ou igual a h cortado sobre 2. O que isso quer dizer? Que eu não posso saber ao mesmo tempo para onde o elétron está indo e aonde ele está. Eu posso ter muita certeza para onde ele está indo, mas eu não faço a menor ideia de onde ele está. Eu posso ter muita certeza de onde ele está, mas eu não faço a mínima ideia de onde ele está indo. Isso se chama princípio da incerteza de Heisenberg e mostra a característica probabilística da mecânica quântica. Tudo bem? Por fim, Dirac vai descrever o elétron em altas velocidades, ou seja, ele vai misturar mecânica quântica com relatividade. Simplesmente genial. Dirac é um dos maiores gênios de todos os tempos, pouco falado, inclusive. Então, para determinar, para exibir essa característica probabilística, coloquei essa imagem que seria o modelo correto do átomo de hidrogênio. Perceba que essas nuvens, essas regiões claras, representam, de acordo com a coloração, cores mais intensas, demonstram uma maior probabilidade de você achar o elétron ali. Cores mais fracas demonstram uma menor probabilidade de você achar o elétron aí. Então, a visão que a gente tem de um átomo nos dias de hoje é o que eu estou mostrando para vocês. A gente não sabe onde o elétron está. Nós sabemos que ele está lá, não sabemos aonde ele está. Podemos saber aonde ele está, com muita precisão, mas não saberemos para onde ele está indo. Bom, meus amigos, muito obrigado aí por me acompanharem nessa trajetória. E agora vamos para o módulo de resolução de exercícios. Muito agradecido, um excelente estudo e até uma próxima.